Estamos aqui em mais um episódio do podcast Voa Coruja. Esse podcast itinerante que já voou aqui na Europa, na Suíça, na Itália e chegou em Portugal especialmente para o nosso projeto maravilhoso Negócios e Carreira. O Negócio e Carreira reuniu 34 especialistas, agora são 7 países diferentes, porque uma das nossas autoras se mudou, e todos nós estamos aqui com o mesmo propósito, falar sobre negócios e carreira. Eu estou aqui finalizando essa saga do podcast com 3 convidados especiais e eu vou deixar que eles mesmos se apresentem. Quem quer começar? Deixa eu passar as honras. Tá bom. Eu sou a Júlia Horta, sou comunicadora por paixão e profissão e eu falo que a minha missão de vida é ajudar outras mulheres a libertarem a sua voz, porque eu acredito que a nossa comunicação é um meio da gente expressar o nosso propósito e os nossos talentos para o mundo. E eu sou muito inconformada quando eu vejo pessoas incríveis, talentosas e que ficam em silêncio e o mundo não sabe o quão boas elas são. Então essa é a minha missão, sou mentora, especialista em comunicação, palestrante internacional, criadora de conteúdo, já fui Miss Brasil e eu estou muito feliz de fazer parte desse livro incrível ao lado de tantos profissionais talentosos e estar aqui nesse país incrível, sou neta de português, então estou emocionada de estar aqui. De volta às raízes. Celebrando esse livro que eu tenho certeza que vai ser muito importante na vida de quem adquirir. Com certeza. Eu sou o Wellington Buzinaro, sou natural, brasileiro, resido na Bélgica há 3 anos, sou personal organizer desde os meus 18 anos. Eu me encontrei na organização por habitar em um ambiente que era inóspito para mim. E hoje eu sou escritor independente, autor da minha primeira obra aqui dentro. Sou apaixonado por cultura, então eu estudo inglês, francês e italiano para que eu possa diversificar e levar a minha voz para o mundo. Muito bom. Eu sou a Mariana, é uma honra estar aqui com esse time de peso, né, para fechar com chave de ouro. Sou arquiteta e urbanista, também sou empresária em Juiz de Fora e estou aí fazendo diferente, fazendo mais do mesmo todo mundo faz. Então eu criei uma metodologia de trabalho chamada Arquitetura de Experiência, onde eu uno o branding para se comunicar com as pessoas e, consequentemente, o design estar alinhado com tudo isso. Então, é isso que eu quero entregar para o mundo, falando aqui com vocês. Também já tenho participação em outras palestras, em outros podcasts. Estamos aí, deixando nossa mensagem para o mundo. Muito bom. E é muito interessante ver esse movimento, porque a nossa proposta com o Negócio e Carreira sempre foi fazer como se fosse um manual completo para a pessoa ser bem-sucedida nos negócios e carreira. E daí os assuntos eles se conectaram de tal forma que à medida que a Júlia fala, eu vou pensando, meu Deus, tem muita coisa pra gente falar aqui hoje. E não sei se vocês já viram aqui no livro, mas nós temos o círculo do negócio e carreira justamente por conta dessa questão integrada. Então, o quanto, por exemplo, um espaço pode vender mais também por ser organizado. Então, acho que os dois podem falar sobre isso. O quanto a pessoa chegar num ambiente e ver, nossa, realmente que lugar tranquilo, harmônico. O quanto isso pode auxiliar nas vendas. Quem que tem uma habilitação aí? Pois falar? Eu começo e depois o Wellington dá continuidade, porque nosso assunto é muito interligado. Uhum. Eu acredito que o espaço, ele fala muito sobre nós. Uhum. Então, quando você chega em um espaço desorganizado, seja ele comercial e corporativo, ou seja ele residencial, ele está dando um diagnóstico do que está acontecendo ali. E ali já é o início de uma intervenção. Então, por isso, o olhar para o ser humano é muito importante. Antes de olhar o valor de uma luminária ou de um sofá, a marca dele, é preciso olhar o ser humano por trás. Então, essa questão da linguagem e da comunicação nos espaços, ela é muito importante, porque quando você observa aquilo que não está sendo falado, mas que está ali naquele ambiente, você vai ter informações para trabalhar em diversas áreas e em diversos níveis de profundidade ali, sem que a pessoa tenha te pedido aquilo. Então, olhar o que está por trás do que o espaço está mostrando, ele vai te dar o norte para conseguir fazer uma intervenção de sucesso. Muito bom. Faço das palavras da Mariana as minhas palavras também. Sabia. Eu acho que a arquitetura com a organização, ela está super interligada.
A organização, ela vai muito além daquilo que nós podemos ver, né? É o que nós sentimos da nossa alma. Como que você está levando a alma para o seu negócio? Como que você está levando a alma para a sua escrita? Como que você está levando a sua alma para as redes sociais, para influenciar? Então, a organização, ela começa de dentro para que você possa externá-la, né? Então, Tranquila. E o que você falou sobre a organização, ela ajuda primeiro dentro, que é o que você fala. Sim. Comecei a ler ontem, como eu lhe disse. Primeiro a gente se reorganiza dentro e isso ajuda a se reorganizar fora. Pelo que eu li do seu livro, você conta essa importância de se organizar dentro para trazer o fora. E eu acho muito interessante esse resgate, que é o resgate da nossa infância. Que é a gente olhar para trás e pensar: por que eu sou desse jeito e de que forma que eu posso ser melhor? Eu me identifiquei muito quando você escreveu no livro que ali na infância sempre era aquela criança que gostava de falar. Porque eu também sempre, assim, tenho suspeitas, né? Mas eu sempre também gostei muito de falar. E às vezes a gente vai perdendo isso com o tempo. E a Júlia também está lançando um livro, igual a Mariana está lançando um novo livro. E nesse novo livro eu acho legal que você traz essas vilãs da comunicação, mostrando o quanto, às vezes até, por exemplo, na infância, a criança que foi muito cobrada, então ela se torna muito perfeccionista. A criança que sempre procurou aquela validação, então tem várias vilãs que você pode falar melhor do que eu, não é? Sim, com certeza. Eu falo que comunicação é algo que por muito tempo a gente acredita que a gente simplesmente é esse tipo de comunicador. Então é muito comum eu ouvir pessoas chegarem nos meus cursos e mentorias e dizerem: ah, porque eu sou prolixa, ah, porque eu sou dos bastidores, eu não sou tão boa falante assim. Mas eu sempre digo, é como você está, não é quem você é. E esse como você está é porque, poxa, a gente começa a falar com 2, 3 anos e aí a gente tem a nossa comunicação moldada, não só pela experiência e por ver outras pessoas que a gente admira se comunicando, mas também o espaço que a gente tinha para se comunicar. Então tem gente, por exemplo, que fala que é prolixa e na verdade é porque quando era pequena não era ouvida no contexto que vivia e precisava explicar várias vezes a mesma coisa para se sentir ouvida. E aí você cresce com essa insegurança de se eu for direto e objetivo falar uma vez, as pessoas não vão entender, eu preciso explicar muito. Então, eu sempre gosto de olhar a comunicação primeiro como algo do ser humano, para depois a gente ir para as partes técnicas e estratégicas. Mas quem é você como comunicadora? O que está te barrando? Qual insegurança? O que você acredita sobre você mesma que está impedindo da sua voz ir para fora? E aí depois a gente vai para a parte estratégica. E eu acredito que tem muito a ver com essa questão da organização, da arquitetura também. A gente faz muito isso na forma que eu aplico a arquitetura e o design. Então, para eu, por exemplo, projetar para o outro, primeiro eu precisei projetar para mim. Eu falo disso aqui no livro. Então, os primeiros capítulos, eles contam um pouco dessa infância também, sabe? E eu morava numa casa muito simples e meus sonhos, assim, eram muito simples também, como ter um rodapé, como ter um palco no meu quarto. Quem sonha ter um rodapé? Arquiteta também por paixão e profissão. Desde os 9 anos. Eu falo que a minha criança interior é muito feliz porque eu faço aquilo que eu amo. Então, a infância, ela molda muito a gente, né? E aí, uma curiosidade sobre o espaço e sobre a comunicação é que, sim, às vezes a gente precisa se organizar por dentro para o espaço refletir aquilo. Mas e quando a gente está dentro de uma patologia e que a gente não consegue ter força para poder mudar? E aí o espaço, ele pode amparar a cura. O espaço não vai te curar, mas ele pode amparar a cura. Então, por exemplo, se o Wellington ele vai na casa de uma pessoa que está ali depressiva e geralmente apaga uma luz e está tudo bagunçado e ele organiza esse espaço, essa organização externa ampara a organização interna. Assim como, por exemplo, quando a Júlia vai treinar as mentoradas dela, quando ela começa a organizar essa infância e começa a organizar essas emoções, a comunicação ela vem de uma forma mais simplificada, né, natural. Total. E olha que interessante, o primeiro passo da organização é o desapego. E nós levamos para a parte de o que eu vou desapegar, o que eu tenho prendido na minha vida que não está me fazendo bem. O que é que está me paralisando? Então nós levamos essa
necessidade de essa deixar pra necessidade, trás. essa necessidade de deixar para trás. E eu tenho estudado temas como a disposofobia também, que são pessoas que têm indisposição de se dispor de algo, né? Por exemplo, a pessoa tem o esposo que faleceu, então ela não quer se dispor daquilo e fica com objetos dele guardados há mais de 20 anos. Ela pensa que não, mas aquilo está fazendo mal. Como que ela vai externar os seus projetos, os seus sonhos, se tem algo que aprende? Não tem espaço para o novo. Não tem espaço para o novo. Para que o novo venha, nós precisamos tirar muita coisa. Uau, uau. E tem muitas pessoas que acham, nesse caso especificamente, que desapegar pode ser uma falta de respeito, às vezes porque era uma pessoa muito querida ou algo nesse sentido. Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante. Porque se você se conhecer bem, você vai entender que a pessoa que te amou, ela vai querer que você se ame, que você se cuide, que você se respeite. Então, toda essa comunicação de você olhar para o ambiente e observar o que eu posso organizar, o que eu posso melhorar, desapegar aqui, traz essa leveza também. Só que muitas vezes precisa ser, primeiro você fazer para depois você ser, porque não dá para esperar. Às vezes se você estiver num adoecimento mental, por exemplo, você não vai acordar com super vontade de arrumar sua gaveta, você não vai acordar com uma vontade de se comunicar, contar a sua mensagem para o mundo. Então, primeiro o que você vai fazer? Você vai se organizar por obrigação, digamos assim, e aos poucos você vai entrando nos trilhos. Claro, com acompanhamento também, né? Essa parte é muito importante. Tem uma técnica que eu utilizo que é o Soul Space. No Soul Space, que são espaços de alma, na técnica, a gente pergunta, a gente faz a pessoa sair do lugar mecânico de habitar aquele espaço e traz ela para um lugar de questionamento. Então, a gente vai passando pelos objetos do lugar e ela vai fazendo uma reflexão sobre o que aquele objeto representa naquele momento da vida. Então, às vezes, vai ter ali um objeto que ela ganhou de uma pessoa que já não faz sentido mais na vida dela e aquele objeto está passando uma mensagem. Às vezes, uma foto, que a foto pode estar linda, mas pode ser de um momento não tão feliz. Então, ela, de forma inconsciente, está passando uma mensagem ruim. Ela traz para ela, né? Ela acaba trazendo para ela essa Exatamente. mensagem. E aí, quando essa pessoa sai desse lugar do automático, de estar vendo ali um objeto, aliás, de nem estar vendo um objeto que já está ali por anos, ela começa a questionar o espaço. E pode ser que, de primeira, ela não consiga tirar. Né? Porque a gente está falando aqui de processo, e o processo nem sempre ele é imediato. Porém, quando você começa a trabalhar essa linguagem com a pessoa, trazer esse questionamento, mesmo que na hora não faça sentido para ela, vai levar a uma reflexão. Então, esse processo do desapego, ele muitas vezes é muito rígido. Eu já tive isso na prática com clientes e talvez também ele vai perceber que aquilo faz sentido ficar ali. E talvez um novo uso de um novo lugar, num novo ambiente, vai trazer um novo significado para aquilo ali. Eu gostei muito. Você escreveu, acredito que nesse livro, de uma criança que você atendeu. Isso. E a criança tinha uma foto, ela não conseguia dormir no quarto. E tinha uma foto de um aniversário. Só que no aniversário ela tinha ficado no hospital, algo assim. Isso, ela passou mal no dia do aniversário. A foto era linda, o pai, a mãe e o filho. Porém, aquilo foi um dia traumático para eles. Apesar da festa estar linda, foi um dia traumático. Então, eu fiz uma mudança. As pessoas acham que contratar arquiteto é caro. O cara é não contratar, porque eles simplesmente trocaram a foto do porta-retrato. A gente posicionou a cama em um lugar que desse uma segurança maior no espaço. Então, a gente colocou uma cabeceira, deixou ele mais no cantinho da parede, porque ele se sentiria mais acolhido. E isso é naquele caso, não quer dizer que todas as pessoas vão se sentir assim. E ele voltou a dormir. Olha só, duas mudanças espaciais. São as âncoras Isso. que nós temos muito inconscientemente. E isso acontece muito na comunicação. Às vezes, âncoras físicas, de você ter um amuleto, ter alguma coisa que te... Opa, eu estou pisando neste chão. Então, você ter esse amuleto visual... Ou até pessoas na plateia que você confie, que ali durante o momento você consiga olhar para essa pessoa e a pessoa te dá uma validação. Mesmo até que desconhecidos. Às vezes a gente olha para
Eu gosto de fazer isso. Quando eu vou palestrar, eu olho para a plateia e vejo quem tem mais possibilidade de concordar com o que eu vou falar. Então eu falo, gente, olha lá, ele tem cara de que vai concordar comigo. Então, não é que eu vou olhar só para você a palestra o tempo inteiro, mas tem muito mais chance de eu olhar para quem vai validar ou vai sorrir, alguma coisa. Porque a gente não vai escolher a plateia sempre da nossa vida. Isso na nossa vida você fala também, né? Porque o Vem Pro Palco não é só o palco literal. A gente não vai ter acesso a escolher sempre a nossa plateia, mas a gente pode escolher para quem vamos direcionar nossa atenção, a plateia. E isso pode ajudar a gente a se sentir segura. Você com certeza tem muitas dicas disso. Total. Não, e é engraçado, porque assim, além dessa questão da ancoragem, de olhar para as pessoas, mas tudo que vocês vão falando, eu vou também enxergando pela lógica da comunicação. Acredito que a gente é assim, né? A gente vai sempre tentando olhar ali. E aí você trouxe um ponto muito importante dessa questão de tirar a pessoa do piloto automático. Sim. E comunicação intencional é exatamente isso. Como eu falei, a gente aprende a se comunicar quando a gente é muito novo e a gente reproduz uma forma de se comunicar a vida inteira e a grande maioria das pessoas, a grande maioria mesmo, nunca questiona. Sim. Então, comunicação intencional não é que você vai virar uma pessoa que reproduz uma receita de bolo do oratório, que tem que falar desse jeito, não pode isso, não pode aquilo. Eu sou contra isso, porque eu acho que vira um monte de gente que parece robô falando. Sim. Não gosto. Mas é você começar a entender que tem símbolos. Que a sua comunicação está não só você falando algo saindo da sua boca, mas o seu corpo está comunicando algo, os seus gestos estão comunicando, a sua imagem, a forma como você olha para as pessoas, e que às vezes não é que você não fala bem, é só que você aprendeu a fazer de uma forma e que está tendo muito ruído no que você está comunicando. Então, o meu convite também, a maior parte das vezes, é vamos olhar. E esse é o desafio, porque o olhar às vezes é doloroso. Porque olhar significa você ver pontos positivos e ver sombras também. Mas como é que a gente transforma algo se a gente não para olhar? São então, camadas, né? Isso é muito poderoso. Essa questão do ruído, eu também falo no livro, assim, porque assim como nós temos ruídos na nossa comunicação verbal e não verbal, o espaço também tem. Então, às vezes você tem uma empresa e quer comunicar sofisticação, luxo, mas ao mesmo tempo uma humanização. E aí você vai lá, pesquisa o que é tendência, o que está na moda. Não sou contra a tendência, tá, gente? Eu sou a favor, mas de uma tendência que tem a ver com aquilo que você quer comunicar. E aí, quando você diminui esses ruídos e diminui também a comunicação entre os colaboradores e entre o cliente final e a empresa, aplica o design de uma forma humanizada, é a chave para o sucesso. Então, a linguagem do espaço, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, sem ruídos, elas vão, com toda certeza, potencializar muito, né, os resultados. Total. Sim, eu sou suspeita. Falou de linguagem, eu não consigo ficar quieta. Mas a linguagem tem muito disso. Muitas pessoas acreditam que a linguagem, ela descreve a realidade. Mas a linguagem, ela cria a nossa realidade. Tanto é que se eu olhar para um quadro que não está ali, eu só estou inventando, mas um quadro, vamos fingir que ele está ali, eu olhar para esse quadro e falar, descrever como ele é, para alguém que não está aqui, eu vou descrever uma coisa. Se a Júlia olhar o mesmo quadro e contar para essa mesma pessoa, ela vai descrever o que ela sentiu, o que ela pensou. Quem vai receber a mensagem no final está recebendo a informação sobre o mesmo quadro. Mas como canalizou de forma diferente, ela vai inventar, ela vai enxergar um quadro completamente diferente. E às vezes a gente não entende que na comunicação nós somos esses canalizadores. Às vezes nós temos só isso, pegar uma informação que a gente pesquisou, trabalhou, estudou anos aqui e levar para outra ponta. E aí nesse caminho aqui é que tudo muda, porque é como você expressa para outra pessoa. E aí, quanto mais você trabalha a sua linguagem, se percebe também, eu tenho muito esse apego com as palavras, e você escolhe uma palavra para te nortear, uma narrativa para ser fixa. Sim. Eu já, como conheço aqui, eu já sei as palavras que a Júlia fala mais, já sei as palavras que você fixa mais, e de vários autores também, o Wellington, organização com certeza, mas são as palavras que você pensa, já associa àquela pessoa. E isso é muito importante, ter uma narrativa fiel e autêntica, e daí que vem a importância do espaço, porque se você não tem essa narrativa fiel com a sua marca e com você primeiro, fica difícil colocar no espaço, e mais difícil ainda na marca pessoal. Isso que você deve ajudar muito as pessoas nesse distanciamento entre o que a pessoa quer
mostrar, né? E o que ela tem de autenticidade Sim. na comunicação. Total, total. E eu acredito que quero fazer uma pergunta ali, eu já entro Eu vou te dar aqui todas as perguntas para você perguntar. Deixa eu ver se eu posso acrescentar. Acrescenta. Não, é porque quando fala de organização, eu acredito que isso também é algo que também a gente tem que entender que não deve ter uma receita de bolo. Porque às vezes as pessoas pensam em organização e pensam, ai meu Deus, não quero, vou ter que pôr tudo desse jeito. E aí você às vezes já fica com uma repulsa e nem vai entender, quando na verdade eu penso que uma boa organização de verdade deve ser aquela que também se adequa a quem a pessoa é e o que ela precisa. Me conta mais, como que você pensa na estratégia de organização para as pessoas? Vamos lá, então eu vou formar aqui dicas. agora, vou formar uma dica agora na casinha da Júlia. Adoro. Então, a Júlia, ela não gosta de organizar. É, Eu já entendi, Diagnóstico. né? A primeira situação, eu converso com a pessoa, eu gosto de fazer uma entrevista com ela, de entender o que ela sabe sobre organização e como que funciona dentro da casa dela. E uma pergunta que eu sempre deixo para meus clientes são: como você está cuidando de quem mora com você? É uma pergunta muito séria. E se a Júlia insistir, eu não gosto de organização, eu falo para ela, comece por uma gaveta. Porque se você começar por uma gaveta, você vai conseguir tendo um norte, você vai tirando, desapegando aquilo que você não quer mais. Muito bom, muito bom. Com certeza. É assim que a gente abre, igual falaram, né? O espaço para o novo, nesse desapego. Interessante que no seu capítulo você falou sobre organização em casa e também sobre a organização da empresa. É uma coisa que as pessoas precisam pensar muito, que eu comecei a pensar também depois desse processo nosso aqui, que já faz uns meses, né, que a gente está nisso aqui, é sobre até a organização da nossa mesa de trabalho. Sim. Porque às vezes a gente vai ter uma reunião, por exemplo, e daí tem caneta pra cá, bloco de anotação, livro, meu sempre tem muito livro, e daí toda aquela desorganização e parece que a mente também fica... Sim. A mente não Nesse funciona, fluxo. porque se tem algo desorganizado, provavelmente você vai remeter algo e o seu passado pode entrar em ação. A desorganização. Eu não dou conta de fazer uma reunião com um caderno aqui e a caneta do lado. Eu tenho que ter tudo do ladinho um do outro para que eu possa ter esse discernimento que está organizado, então agora eu vou organizar os meus pensamentos. Agora eu vou organizar a minha escrita. Como foi para eu escrever o meu livro? Acreditem ou não, mas esse livro foi a segunda vez que eu escrevi ele. A primeira vez eu gastei meses, mas eu estava desorganizado. Eu não entendia nada do que estava se passando comigo. Mas quando eu parei para analisá-lo, eu sentei, eu já estava organizado, organizei os meus pensamentos, as minhas emoções, tudo. A minha casa tinha mudado. E eu escrevi esse livro em 2 dias. Uau! Eu repassei ele, mas o meu antigo livro, eu não tirei nada dele. Porque o meu antigo livro se chamava Sonhos e Conexões. O que sonhos e conexões hoje antigamente tinha a ver comigo? Hoje tudo bem, porque eu estou realizando um sonho, fazendo conexões. Agora escreve ele de novo. Mas eu já tenho ele pronto também. Então, tá tudo certo. Então eu acabo lendo, mas por quê? Eu estava com a mente organizada. Eu estava organizado. O primeiro seu foi 4 ou foi 3? 3 meses, 3. esses 2. O próximo vai ser 1 aí. Esse foi em 3. Muito bom, viu? Acontece, mas essa questão da organização vem muito casada com a disciplina. Que daí é uma coisa que eu posso até elogiar a Júlia, porque sempre foi assim. Quando eu falei, tem um negócio de carreira, Júlia, que tal você fazer um negócio de carreira? Aí ela, mas aí eu queria lançar um junto. Mas você consegue escrever em 2 meses? Você demorou quanto tempo para responder? Tempo para pensar? Eu acho que eu respondi na Foi hora. na hora? Não, você respondeu na hora. Eu falei, deixa eu só bater a agenda, mas eu sabia que Estou dentro. E aí, quando ela se compromete, ela é totalmente comprometida com aquilo. Então, os primeiros capítulos você escreveu muito rápido também. Aí o meio foi da mensagem. Sim. Os primeiros são as vilãs, então já estava tudo... Porque, conta pro pessoal, porque eles ainda não conhecem, eu já li, eu tenho esse spoiler. O livro, ele perpassa pelas vilãs da comunicação. Então, tem um passo a passo de como isso acontece. Sim, a minha ideia, na verdade, eu acredito que... Por que foi rápido? Acho até importante falar isso para também quem não escreve ainda e ficar, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir escrever, porque 2 meses ela escreve... Não, gente, é porque o livro ele já estava dentro de mim, a verdade é essa. Porque eu acredito que quando você trabalha já ensinando e educando e em cima do palco, você já tem uma metodologia. Claro que escrever é diferente, mas você tem um direcionamento.
Então, eu já tinha feito um lançamento uma vez de um curso meu, em que antes do curso eu fiz uma sequência de lives que eu falava das vilãs da comunicação. E quando eu pensei nessa estratégia junto com a pessoa que me ajudava na época no marketing, eu não imaginava que as pessoas se identificariam tanto com as vilãs. Era realmente um aquecimento para o lançamento, não era o foco principal. E as pessoas se identificaram muito, elas engajaram demais, porque realmente a maior parte das pessoas não tem desafio em falar, é a trava que vem antes. Então, o livro ele foi realmente para vencer essas vilãs, para as pessoas terem coragem de dar esse primeiro passo que é tão importante, porque é no movimento que a gente se transforma, e numa segunda parte, aí sim eu apresento a minha metodologia baseada em mensagem, intenção e prática. E o muito bom é que o Vem Pro Palco não é um palco literal, que foi uma conversa longa que nós tivemos sobre essa questão, porque muitas vezes a pessoa acredita que a comunicação é só estar ali no palco ou só estar aqui nesse momento em que nós estamos no podcast, mas a comunicação é muito mais do que isso. E daí você pode falar bem melhor sobre isso. Pra mim, palco é você assumir o seu lugar de protagonismo. Isso. Então pode ser sim um palco literal, com um tablado, um microfone na mão, um podcast, nas redes sociais, mas pode ser dentro de uma sala de reunião e pode ser dentro da sua casa. Sim. Mas é a gente entender o poder que a nossa voz tem. Porque uma frase que tem no livro que eu sempre repito é que se você ignora a sua própria voz, você ensina o mundo a fazer a mesma coisa. E o maior problema é que as pessoas estão se calando. E aí depois, como é que a gente vai ser ouvida? Como é que, e, assim, o ser ouvida é muito mais do que a voz literal, digamos assim. É sobre realmente quem você é a sua expressão no mundo. Então é muito importante que a gente entenda isso, que esse convite é realmente que você se torne protagonista da sua vida. E são as boas pessoas que estão caladas, né? Exato. Nós precisamos de melhores vozes, não no sentido de tom de voz, mas de mensagem para o mundo. Para quem tem dificuldade em escrever, eu vou contar um pouquinho do meu processo, então, que foi um pouco oposto. Por quê? A arquitetura de experiência, ela surgiu num momento de transição da minha vida e da minha carreira. Eu morava em outro lugar e retornei para a região ali da minha cidade natal, porque apesar de morar em Juiz de Fora, eu sou matiense, sou de Matias Barbosa, um lugarzinho bem pequeno. E no outro lugar que eu morava, que era Macaé, a minha vida já era toda estruturada profissionalmente. Quando eu voltei, que eu retornei, eu tive um pouco de dificuldade em entender o mercado. Quando eu entendi o mercado, eu vi que ali eu precisava de um diferencial. E aquilo que eu já fazia em projetos residenciais, em Juiz de Fora, meio que pedia para que fosse feito em projetos comerciais e corporativos. Então eu comecei a aplicar a minha metodologia e a refinar a minha metodologia. E por isso a gente teve aí um hiato de alguns meses entre os primeiros capítulos e a finalização do livro. Só que hoje eu entendo que ele ficou pronto no tempo certo, porque já é um tempo de maturação, é um tempo de muita aplicação e de ver que funciona. Tanto eu já cheguei a aplicar em colégios, em cafeterias, em lojas de celular, em vários lugares, e realmente é uma metodologia que funciona, porque a gente está falando do ser humano. Com certeza. Falar de ser humano abre um leque muito grande aqui entre nós, mas falando já da minha área com ser humano, tem muito de vocês em cada livro aqui, porque eu li todos, então eu sei, o seu tô de 50%, mas é porque chegou ontem pra mim, foi entregue ontem, então me dá um desconto, mas eu li os livros de vocês, e uma coisa que eu acho muito importante que a gente está falando aqui é a mensagem verdadeira. Então, você conta, nesse tem até uma foto sua de criança. Mariana também conta da infância, o Wellington também conta da infância. Então, esse resgate é muito importante. E, recentemente, eu também olhei para essa questão da infância. E para essa menina que gostava de falar também, porque eu também amava falar. A sua mãe deve ter falado que eu gostava de falar. A sua mãe já deve ter comentado. E, por um bom tempo, eu fiquei não calada. E até no seu lançamento você me chamou para falar, eu falei, será que eu vou falar? Porque eu fiquei muito tempo nos bastidores desse trabalho todo, e recentemente, quando eu vim para a Europa fazer todo esse trabalho de expansão da editora, eu decidi, não, vou voltar a falar. E por que eu percebi essa importância? Porque já trabalhei com mais de 700 autores, e eu sei a diferença do sucesso dos livros. E só é lido hoje em dia quem fala.
E quem fala com verdade, quem traz a sua própria história. Então, como que poderia eu não falar se eu sei que as pessoas precisam falar para serem conhecidas? Então, eu trouxe isso para mim e também de conselho para os meus próprios autores de vir para o palco aí, de falar sobre a sua própria história e resgatar aquela criança. Quem que você era quando era criança? Que sonhos você tinha quando era criança? Porque em algum momento a gente solta a mão dessa criança e só segue a vida. E daí não percebe que, poxa, quando eu era criança eu ficava reparando... Como chama? Rodapé. Eu reparava no rodapé quando eu era criança, entende? Eu, quando eu era criança, eu ficava ansiosa ali desde o terceiro período, depois na 4ª série, 8º ano, para fazer o discurso de formatura. Ai, eu amava. Eu fui oradora, gente, eu primeiro a ler da minha turminha. Era muito legal resumir um ano, 4 anos em 2 folhas e falar ali. Em que momento que a gente se perde? A gente se perde quando a gente se cala. Sim. E aí, a partir do momento que a gente passa a se ouvir, a se permitir estar nos lugares, porque muitas vezes não são as pessoas que nos calam, somos nós que paramos de falar. Sim. Então, começa nessa clareza, que é uma das coisas que você fala também, a importância da clareza. Ter clareza do que está acontecendo. Ter clareza do que está desorganizado. Ter clareza da sua própria vida. Porque a gente, sem clareza, no escuro a gente não arruma nada. Não. Total. E dói. Olhar para pôr luz ali naquele cantinho, naquela gavetinha que está fechada, isso é doloroso muitas vezes, assim, mexer em memórias. Tem pessoas que têm histórias leves e tudo mais na infância e tem outras que não. E também tem muito sobre a percepção da criança. Então, mesmo que você não tenha vivido algum trauma, algo que hoje nós como adultos sabemos que é algo muito ruim, a criança ela tem uma percepção de mundo que é diferente daquilo que está acontecendo no espaço realmente. Então, às vezes... Por exemplo, uma mãe chega em casa todos os dias e dá um abraço no filho. Mas aí teve um dia que essa mãe chegou apertada para fazer xixi e passou direto para o banheiro e só depois foi dar um abraço no filho. E esse filho pode ter percebido que ele foi abandonado ou rejeitado pela mãe. E tá tudo certo, né? É uma dor da criança, ela não vai saber verbalizar aquilo e vai carregar aquilo até a idade adulta e vai trazer para si situações que reafirmam aquela rejeição, aquele abandono e depois, em algum momento, aquilo vai doer tanto que ela vai precisar olhar para aquilo ali e vai ver, nossa, não fez sentido, minha mãe só estava apertada para fazer xixi. Óbvio que eu usei um caso extremo, mas é realmente assim a percepção de uma criança. Então, eu acho que olhar para esse lugar, ele traz muita informação para a gente tirar o que a gente precisa tirar e ressaltar aquilo que a gente também precisa ressaltar. E por isso que no passado a gente deve voltar só para fazer recuperações e voltar para a vida real. Porque se a gente ficar lá, o que nós vamos trazer para essa realidade? Daqui para frente. Eu tenho um caso que é real desse seu caso. Você contou fictício? De uma autora minha que ela passou por anos na vida dela com medo de fantasma. Ela tinha muito medo de fantasma e era uma coisa que ela não conseguia entender até ela ir resgatando o passado. E ela se recordou que toda noite os pais colocavam... Os pais dela não sabiam disso. Toda noite ela via fantasmas na porta assim, do quarto dela, ela via 2 fantasmas. E aí nesse resgate ela foi conversar com os pais para falar, nossa, mas toda noite naquele lugar eu via 2 fantasmas na porta. Aí a mãe dela falou, de noite eu e seu pai colocavam o roupão para secar. E aí, a percepção de uma criança vendo 2 roupões voando de noite ali a noite inteira, ela escondia debaixo da cama. E aí ela gravou aquela mensagem. Isso acontece muito na infância, em relação a traumas que parecem que se tornam muito maiores pela visualização da criança, mas depois que a gente cresce, continuam acontecendo microtraumas por conta da falha na comunicação. Porque a gente acredita que o outro está entendendo, mas não, nem sempre a outra pessoa entende. Nós estamos aqui em Portugal, você chegou hoje, você vai perceber a diferença. Falamos o mesmo idioma, mas tem vários momentos que nós não percebemos o que ele diz. Porque percebe significa entendi. Ou nós achamos engraçado o que ele falou, porque engraçado significa interessante. Então, assim, mesmo na língua nossa igual, a gente já tem essas diferenciações. E quando a gente pensa até brasileiro falando com brasileiro, ainda tem esse monte de ruído que muitas vezes passam pelas vilãs.
Sim, total. Eu falo sempre que a comunicação não é sobre o que eu falo, é sobre o que o outro entende. Então, você ser um bom comunicador é, em primeiro lugar, ser uma pessoa que escuta. Uma pessoa que pede feedback, uma pessoa que se abre, porque não é sobre eu achar que eu estou comunicando tudo aquilo que por dentro está muito claro, se a pessoa do outro lado ela não está conseguindo compreender, se o contexto é diferente, se a pessoa teve uma vivência diferente, tudo isso interfere no processo. Então, eu digo, a gente fala muito sobre o falar na comunicação, mas a gente também precisa falar sobre escutar. Exatamente, eu tô aprendendo a escutar muito, principalmente no congresso, porque o meu vir pro palco tá sendo a primeira vez. Eu fui pro palco no lançamento do meu livro e eu estou indo agora para levar a minha voz. Então, eu tenho escutado cada relato, cada história, para ver o que eu posso absorver, o que eu posso absorver da Mariana para trazer para minha vida, o que eu posso trazer da Rafa, o que eu posso trazer da Júlia. É muito interessante saber escutar. Escutar, eu falo que é um dom. Se você tem a oportunidade de escutar alguém, é porque você é paciente. Sim. Você quer dar conselhos, você quer cuidar, você quer amar daquela pessoa. Sim. E eu diria, aí já vou até trazer para o seu lado, não sei se você vai concordar, mas eu diria que a criatividade mora muito nessa escuta e nessa observação. Porque quando a gente fala muito de narrativas e como você trouxe a questão do quadro, a gente fala sobre os significados que a gente dá ao que está acontecendo ao redor. E uma pessoa que ela não tem, como você falou, a paciência e a calma e a presença, principalmente para escutar as outras pessoas, ela se fecha numa bolha muito pequena. E aí, em termos de comunicação, cadê o repertório? Então, pra mim, você é uma pessoa que escuta a história de outras pessoas, coloca num lugar de humildade, de entender que todo mundo tem algo pra te ensinar, de que os contextos da vida acontecendo ao seu redor é aprendizado, é você furar a bolha e ampliar o seu repertório. E aí, é aquilo. A gente sabe que pra poder você ser ouvido, você precisa ser uma pessoa interessante, que senão ninguém quer te ouvir. Só que pra você ser interessante, primeiro você precisa ser interessado. Senão você não sai do lugar. E aí fica aquela pessoa que tá sempre batendo na mesma tecla, defendendo o mesmo ponto de vista, que não tem espaço de conexão genuína. Sim. Com certeza. É muito importante. E você falou uma palavra que eu amo também, a narrativa, que eu já falei 1000 vezes aqui no congresso. É porque você chegou hoje, eu já falei 500 vezes a palavra narrativa. Mas você ter o repertório é muito importante. Tem muita gente que fala, eu não sei sobre o que escrever, que coisa interessante eu vou escrever. Antes de você escrever algo interessante, tenha uma vida interessante. Sim. E isso tem muito a ver também com o trabalho digital também. Total. Como que você vai mostrar uma vida interessante se ela não é autêntica, realmente interessante? E não para os outros, né? Para você, coisas que você gosta, coisas que fazem sentido para você. A partir do momento que você começa a viver coisas com repertório que tem a ver com a sua narrativa, tudo faz sentido. É o que eu falei, a Júlia me perguntou, como que você acha que eu posso aproveitar melhor a viagem? Faça coisas que têm sentido com a sua narrativa. Não me chame para correr. Tem autoras que correm. Me chame para tomar um vinho, eu gosto de tomar um vinho. Me chamem para ir numa livraria, não me chama para museu, eu vou às vezes, mas não faz tanta parte da minha narrativa. Eu tiro foto de porcelanato, de acabamento de móvel. Eu passei batido, nem sei se tem rodapé. Eu não tô vendo, eu não sei. Mas ter a sua narrativa real, ter uma narrativa real, te ajuda a criar repertórios onde ninguém vê nada. Igual você olha pro rodapé e fala que rodapé é legal. Ele vai olhar pro celular e falar, tem que arrumar esse celular, tá na posição errada. Quando a gente tem essa autenticidade na nossa narrativa, tudo se conecta. Eu quero pular de paraquedas. Eu quero. Quem assistiu os primeiros podcasts sabe que eu tô fazendo essa promessa já faz 2 anos. Mas agora o Dharma falou que vai pular, sabe? Quando chegar no Brasil. Você vai também, Rafael. Aí a gente vai pular lá no Rio de Janeiro de paraquedas. Gosto. Talvez eu fale ano que vem a mesma promessa. Ô Rafa, agora continuando o que você estava falando, para nós que já estamos aqui num podcast em Portugal, com a Rafaela Perenzin, Júlia Horta, o Wellington, enfim, pode parecer um lugar confortável, mas eu acredito que ter uma narrativa autêntica não interessa se você já tem um livro publicado, assim como você falou, ou se você tem uma conta bancária recheada, ou se você tem muitos seguidores na internet, se a sua voz já é ouvida. É você comunicar aquilo que você é. Então, pode ser uma dona de casa. Se ela estiver comunicando ali o que ela faz para melhorar o lar dela e aquilo fizer sentido para ela,
aquilo vai conectar. Ela vai começar a passar a mensagem dela para o mundo, daqui a pouco pessoas vão se conectar, porque todo mundo tem uma rotina em casa, seja ela menos ou mais, mas tem. E aí ela vai começar a atrair um público que quer ouvir o que ela tem para passar. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela tem um Instagram só de dona de casa, Sueli Maravilhosa, e as mulheres donas de casa se sentiam muito solitárias. E começaram a seguir ela lá em Matias, ampliou para Juiz de Fora. Hoje ela é uma influenciadora, já tem parcerias com várias marcas, fazendo o quê? Ensinando dicas de lavar roupa, de limpar a máquina de lavar, de empresas que limpam o sofá, de vida real, sabe? De mercado. E assim, as pessoas seguem a dica dela, porque ela está falando aquilo que está no coração dela. Então, para quem for começar nisso, não ficar pensando, eu tenho que ter um lugar instagramável na minha casa, ou eu tenho que ter, enfim, tantos seguidores. Começa a falar, você só vai progredir se você começar. E ao longo do caminho, você vai aperfeiçoando, né? Eu já falei essa frase, mas vou falar de novo, porque ela cabe muito bem no contexto. É uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele fala: eu não quero ser famoso, eu quero ser importante. Porque você ser famoso, você pode ser famoso até por fazer uma coisa aleatória. Muito boa. Você pode ser famoso até por fazer uma coisa aleatória. Mas ser importante quer dizer que alguém importou aquilo que você trouxe para dentro de si. Legal. A gente não leva em conta a semântica, a origem das palavras às vezes. Mas ser importante é isso. É fazer as pessoas importarem coisas suas para dentro. Gerar valor. Gerar valor. Muito bom. E agora estamos caminhando para o fim, com esse fechamento muito importante. E gostaria que cada um deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, falasse também como encontrar o livro, como encontrar vocês. Bom, o meu livro novo, o meu primeiro livro, o outro que não está aqui, e o Negócios e Carreira, vocês encontram no site da Editora Perenci. Inclusive, estou muito feliz, Rafa, de estar aqui com você. Gente, olha, eu vou finalizar a minha participação com gratidão, porque essa mulher me ajudou a me tornar escritora. Então, eu sei que vocês já conhecem a Rafa, vocês já veem os podcasts, mas assim, eu falo que é muito importante a gente ter mentores de trajetória e honrar os nossos mentores. A gente está falando aqui sobre isso também, de você escutar, de você ter humildade, de você aprender. E a Rafa me ensinou uma nova forma de comunicação. E hoje, né, Rafa, a gente está falando aqui de escrever mais um. Mais um, e agora vai ser um mês. E que vocês não duvidem, porque assim como a Mari estava falando, é sobre você honrar a sua história. Lógico que o repertório é importante, então a gente está aqui falando sobre você ir atrás, você se desenvolver para você se tornar cada vez mais interessante, mas você já é só pelo simples fato de você estar viva, porque você foi escolhido para estar aqui. Você não é um caso aleatório. Então, honre em primeiro lugar a sua história, porque a partir de honrar a sua história é que você vai ter até energia para ir buscar cada vez mais e se tornar cada vez melhor para você e para o mundo também. E nunca duvide da sua voz. Muito bom. Valorizar o quintal para voar no mundo. Exatamente. É uma coisa que você faz muito bem. E eu tenho muita gratidão também pela nossa parceria. Vocês contem pra gente a finalização. Bom, a minha finalização, eu quero deixar uma pergunta para quem está nos assistindo, assim como eu deixei aqui. Como você está cuidando do seu sonho? Como você está cuidando de quem mora com você? E agradecer a Rafaela por ter acreditado nesse sonho, porque eu falo que a Rafaela, ela me fez descobrir novas características, que é poder realizar grandes projetos. Inclusive, depois que eu conheci a Rafaela, eu realizei 3 projetos na minha vida. E eu sou muito, muito grato mesmo. Você é muita luz, pode ter certeza Muito disso. Obrigada. Nós somos juntos. Nós somos, Lusa. Somos uma constelação inteira. Muito bom. A verdade está em Não, hoje é o meu dia mais humilde. Hoje é o meu dia mais humilde. E o meu primeiro livro você encontra nas plataformas digitais como a Amazon.com.br, tá bom? E nas minhas redes sociais, @wbuzinaro, na minha link tem na minha bio. Muito bom, vou terminar de ler hoje, tá? Te falo. Também 50%. Muito feliz. Já estou lá. Nasceu Arquitetura de Experiência, como fazer o espaço vender por você. Tenho essa mesma percepção e gratidão a Rafaela, que está aí nessa jornada comigo há algum tempo, né, Rafa? Aguentando a Mariana aí no dia a dia, 220. 1000 projetos ao mesmo tempo acontecendo. Isso aí, mas está tudo caminhando. Isso. E deixar uma mensagem que nós todos aqui, ao longo do podcast, falamos de pessoas. Então, eu vou deixar uma frase de Jung, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao
tocar uma alma humana seja apenas uma alma humana. Lindo. Com certeza. Terminamos muito bem. Então a nossa constelação aqui está se despedindo de você. Agradeço muito, já que nós fechamos com muita gratidão. Agradeço você que está aqui nos assistindo, que reservou esse tempo para aprender mais sobre negócios, carreira, organização, comunicação e arquitetura. E, já que você já está aí, não vai embora. Temos muitos outros vídeos aí para você assistir. Muito obrigada.